Vamos orar pela palavra. Eu vou estar continuando falando sobre a bênção sacerdotal. Queria que chamasse ali o pessoal, tecladista, por favor, para mim. Diga, Senhor Jesus. Bota a mão na cabeça. Diga, Senhor Jesus, tome minha mente. Eu quero pensar somente na tua palavra. Tira agora toda distração da minha mente. Eu quero me concentrar, focar na tua palavra, na tua presença. Diga, Senhor Jesus, fale comigo e mude minha vida. Amém? Amém, queridos? Eu comecei essa mensagem, coloque aí. Abra aí sua Bíblia em Números capítulo 6. A bênção sacerdotal. Números capítulo 6. Tem aqui. Pode colocar para mim, Gabriel. Dá os textos aí. A bênção sacerdotal. Números 6, a partir do versículo 22. E o Senhor falando. Disse o Senhor a Moisés. Quem falou com Moisés, irmãos? Foi Deus. Ele chamou Moisés e disse, Moisés, eu quero que você fale algo muito importante para o sumo sacerdote Arão, seu irmão. Diga a ele e aos filhos dele, que quando eles forem orar pelo meu povo e abençoar meu povo, eles falem essas palavras. E eu falei, isso é uma sequência, viu, irmãos? A bênção sacerdotal. E eu falei, 2 domingos atrás, que Deus fez questão que Moisés dissesse cada palavra que deveria ser falada para Arão. Arão, ore assim. Assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-eis. Então eu comecei falando sobre esse primeiro desejo de Deus para nós. Qual é o primeiro desejo de Deus? O Senhor te abençoe. Quem quer ser abençoado por Deus? É o desejo de Deus nos abençoar, irmãos. Tá calor, tá ligado esse ar-condicionado? Glória a Deus, aleluia. Então, o Senhor te abençoe e te guarde. Olha as palavras que Deus mandou dizer. Coloque o próximo. O Senhor faça resplandecer, pode continuar. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto, te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então eu achei muito lindo Deus fazendo questão. Deus quer que você saiba que Ele quer te abençoar. Quem quer ser abençoado? Essa é a vontade de Deus, te abençoar, meu irmão. Mas eu comecei falando, né, que para a gente receber a bênção, Deus nos ensina como ser abençoados. Você quer minha bênção? Eu quero te abençoar. Eu sou um Deus que tem um prazer em te abençoar. Então, a primeira parte, você vai no YouTube e assista a primeira parte desse ponto aqui, que é Deus quer nos abençoar. Coloca aí, por favor. Deus quer nos abençoar. Quem quer ser abençoado? E eu pedi para Gabriel colocar a palavra no hebraico. Coloca aí, por favor. A raiz da palavra bênção, irmãos, vem dessa palavrinha no hebraico, barak, que significa agradecer, louvar, ajoelhar-se. Tem outro pedacinho, Gabriel. Aí eu coloquei, de barak, deriva-se a palavra baraká, que é bênção. E berek, joelho. Eu pedi para ele colocar aqui, depois ele acrescente para mim, o restante, que a palavra bênção significa agradecer, louvar, ajoelhar-se. Toda vez que você se ajoelha, porque no Antigo Testamento, toda vez que uma pessoa queria ser abençoada, ela se ajoelhava. E aí, alguém de autoridade estendia as mãos e ela recebia a bênção. Se tu queres ser abençoado, eu falei, precisa orar. Talvez os milagres não aconteçam porque você não tem orado. Talvez você ache que orar é perder tempo. Tu sabe que quando uma pessoa não ora, ela trabalha. Trabalha muito. Mas quando você ora, quem trabalha é Deus por você. Orar é você estar diante do Senhor e Deus vai
Ele vai alinhando o seu coração para que você ore segundo a vontade dele. Por isso que é tão importante orar. Sabe, quando você não sabe o que é a vontade de Deus, lê a Bíblia. Deus, me dê uma resposta sobre isso que eu estou passando. E depois que Deus responder você, ore em cima da palavra que Deus te deu. Porque toda promessa de Deus, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, tem o sim e tem o amém. Por isso, como é poderoso alguém ler a Bíblia e começar a orar o que está escrito. Vamos ver que sua família ainda não é crente, seu marido não é. Como é que você deve orar? Senhor, está escrito lá em Atos 16, 31. Eu gosto até de ler para Deus ouvir. Eu pego minha Bíblia e Deus, eu vou ler para o Senhor escutar. Está escrito em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus. Será salvo tu e tua casa. Deus, o Senhor prometeu. Minha família é sua herança. Eu tomo posse da salvação dos meus filhos. Eu tomo posse da salvação do meu marido. Não é tremendo isso? Quando você declara uma promessa que Deus já disse o sim dele, e você concorda com Deus e libera a palavra orando, vai acontecer. Por isso que você deve ser uma pessoa que ora. Mas hoje eu vou falar sobre o segundo significado dessa palavra baraque, que significa agradecer, significa louvar. Então eu trago as bênçãos de Deus. Deus quer me abençoar. Mas, pastora, cadê a bênção? É porque lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que as bênçãos já foram liberadas. Todas as bênçãos. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Mas elas estão nas regiões celestes. Então existem 3 céus. O céu que a gente vê, o segundo céu, que é as regiões celestes, e o terceiro céu, que é o trono de Deus. Então, quando Deus libera a bênção, ela tem que passar pelo segundo céu para poder chegar aqui. Quando chega no segundo céu, é lugar de demônios, é lugar de anjos. E eu falei, aí está lá na palavra que você vai assistir, se você perdeu o culto, essa primeira parte. Como trazer? Através da oração. A segunda coisa que eu quero falar hoje, que traz a bênção de Deus, é através do louvor. Já que o significado de bênção é louvar e ajoelhar-se. Então, através do louvor, você libera, toma posse. Salmo 22, 3, coloca aí. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Marcos está falando aqui sobre adoração. Tudo a ver. Quer o milagre do Senhor? Se ajoelhe. Segundo lugar, ore. A palavra habita. Tu és santo. O que habitas? Então existe um lugar, Marcos falou domingo passado, que Deus gosta de morar. É a casa favorita. Gente, se alguém está com esse meu livro, A Casa Favorita de Deus, me devolva. Eu chorei, irmãos, incontrolavelmente lendo esse livro. Nunca vou me esquecer. A Casa Favorita de Deus. Deus me deu até uma canção. Assim como Davi desejou construir um lugar para ti, eu também desejo. Eu também desejo. Quero construir um lugar para ti. No meu coração. Um lugar de adoração. Lendo esse livro, Deus me deu essa canção. E nós nunca mais cantamos, inclusive. Mas existe um lugar que atrai Deus. É esse lugar onde você adora, onde você louva. Então a palavra habitar, Deus habita entre os louvores. Essa palavra habitar significa estabelecer-se, ficar. Epa, ninguém me tira daqui. Esse lugar eu amo. Por isso que quando a gente está no nosso devocional, aquela presença de Deus vem. Tu começa a chorar. Já sentiu isso no seu devocional? Uau, é bom demais. Deus vem. Às vezes Deus está lá, já aguardando a gente lá. Ei, está demorando muito hoje, né? Cadê você que eu estou aqui esperando para a nossa comunhão? Ele ama morar nesse lugar onde há adoração, louvor.
Deus não apenas visita. Ele não faz uma visitinha quando a gente adora, né? Mas ele gosta de permanecer. Então, a palavra habitar significa estabelecer, ficar, morar. Deus não apenas nos visita quando louvamos, mas a sua presença permanece. Gente, é tão tremendo isso, porque o louvor atrai Deus. Nós temos que sair da nossa casa, quando a gente for cultuar, com expectativa. Hoje, quando a gente chegou cedinho, eu estava orando com vocês, junto com o Marcos. Antes de eu ir para a escola ministerial, da aula, nós estávamos orando. E eu disse, Senhor, coloque no coração dos irmãos um desejo de se encontrar contigo. Tu tem que sair da tua casa e dizer, eu vou lá cultuar a Deus com os meus irmãos. E Deus vai fazer algo especial na minha vida. Quem quer isso? Eita, quem está aqui, irmãos? Quem está vivo? Gente, quando nós preparamos um ambiente de adoração, quando o nosso coração se concentra, porque pense num momento difícil de concentrar, é no devocional. E se você usar isso aqui no devocional e não vigiar, não tem devocional. Você se distrai, já me distraí, Deus já me corrigiu. Aí Deus disse, isso não é hora de você responder mensagem? Essa é a hora de tu ficar comigo. Isso não é hora de tu te preocupar com isso e aquilo. Tu tem que entregar tudo para mim e ficar comigo. Devocional é lugar de ficar a sós. Quem está entendendo aqui? Talvez você nem saiba o que é ficar a sós. Mas o Senhor disse, quando você for orar, feche a porta e fique em secreto comigo. Temos que fechar a porta. Nossos pensamentos ficam vagando. Por isso que tu lê a Bíblia e não entende nada. Sabe por que tu não entende? Porque tu não te concentra na leitura. Teve uma vez que eu estava, Deus, o que está acontecendo comigo? Porque o Senhor não está falando, Cristiane, olha os teus pensamentos, tu está lendo aqui, tu não sabe nem o que tu lesse. Eita, é mesmo, Deus. Porque se você quer ouvir a voz de Deus, você tem que se concentrar. É hora de fechar a porta para distração. E é hora só de pensar em Jesus. Eu gosto muito de Marcos, ele é um exemplo para mim. Porque quando Marcos está lendo a Bíblia, é focado ali. E eu digo, Deus, me ajude a focar. Eu sou elétrica, né? Eu quero focar. E Deus disse, você fica com seus pensamentos vagando, tu não te concentra, não sabe nem o que leu, acabou de ler, não ficou nada no teu coração, porque tu não estava lendo com o coração, com a mente, com o entendimento, focando. Então você precisa ler com todo o seu coração. E quando for adorar, com todo o coração. Porque senão você não vai ser transformado. Olhe para mim e veja como eu vou adorar. Eu vou adorar aqui no culto, tá bom? Olha como eu estou adorando mesmo, com muita intensidade. Não é pecado sentar. Se você tiver com dor, com bebê, mas sabe, adorar. Já viu um muçulmano, ele adorando lá? Vou fazer aqui. Bota o tapete. Ele se ajoelha. 7 vezes a cabeça do chão para adorar Allah. Eu estava no avião com o Marcos, e eles pegaram um tapete e botaram no meio do avião para se ajoelhar. Por que a gente pode? Por que a gente adora de qualquer jeito o Senhor? Por que a gente não dá o melhor se eles não têm vergonha de se ajoelhar em qualquer lugar e botar um tapete? E bater a cabeça 7 vezes. Não sei se é 7 vezes, se estou 7. 7. 5 vezes. Tem vergonha. E na hora de adorar, quero te falar, quando tu vier para o culto, expresse. Eu nunca vi uma pessoa apaixonada que não tem expressão. Por isso que quando o Senhor falou sobre o grande mandamento, Ele disse, eu quero ser adorado. Quero que você me ame com todo o coração, com toda a alma, emoções, choro, lágrimas. Eu era pastor em São João.
nós tínhamos uma senhorinha. Ela não tinha mais força para pular. E no meio do louvor ela fazia assim. Era o pulo dela. E ela intensa. Acho que ela tinha 80 e poucos anos e ela não podia pular. No meio do louvor. É hora de pular. É hora de expressar meu amor por Jesus. Valorize o louvor. Porque você vai dar a Ele. Você vai dar a Ele. Você pode aplaudir Jesus. Tem gente que não chega no louvor. Cadê sua gratidão? A gente só quer receber de Deus. Louvor é para dar. Eu amo Ele. Eu choro. Eu me ajoelho. Eu deito no chão. Porque eu quero dar tudo para Ele. Porque é de todo o coração. Com toda emoção. Com a minha alma. Com a minha força. Com todo o meu entendimento. Eu sei porque eu estou levantando as mãos. Quando eu levanto as mãos, eu estou dizendo: eu sou uma mulher livre das prisões de Satanás. Eu sou uma mulher livre. Eu levanto as mãos e eu pulo. Para isso serve levantar as mãos. Exercer a autoridade espiritual nas regiões celestes. Saia do meu caminho, em nome de Jesus. Eu levanto as mãos com autoridade espiritual nas regiões celestes e ordeno os demônios, saiam em nome de Jesus. E às vezes nem preciso, porque quando eu levanto as mãos e eu adoro, os anjos já foram liberados para amarrar os demônios. Porque ele habita no meio do louvor. E quando eu canto e choro e me ajoelho, os anjos vão e eles destroem os demônios. Eu não estou vendo, mas minha expressão libera algo no mundo espiritual. Por isso que uma pessoa presa, uma pessoa opressa, não consegue louvar. Ela está presa, os braços não conseguem subir. Ela está opressa, ela não consegue abrir a boca e louvar. Jesus, eu te amo, Jesus. Mas quando a gente mesmo oprimido, mesmo pesado, mesmo cheio de fardos, a gente diz: Jesus, eu te amo. Jesus, o Senhor é a razão da minha vida. Jesus, eu estou aqui para te adorar. Uma libertação vem. E quando você olha, aquela pessoa está com os braços levantados. Liberta, porque o louvor traz uma libertação. Quantas vezes eu opressa dentro de casa, aquele peso espiritual, eu orando em línguas, e aquela prisão. E o Senhor disse: cante para mim. E eu disse: Senhor, tu és tudo para mim. Botei logo um louvor, levantei. Gente, foi uma libertação no meu lugar de oração. E eu comecei a chorar com a presença de Deus, porque Ele mora nesse lugar onde Ele é adorado. E onde Ele é adorado, anjos saem com a espada destruindo os demônios. Quem está entendendo isso? Ele mora nesse lugar de louvor. Ele mora no lugar em que as pessoas expressam o tanto que ama Ele, com toda intensidade. Deus gosta de ser amado com todo o coração. Ele não gosta da metade, sabe, irmãos? Metade não é com Ele, não. Por isso, quando nossa mente fica dividida, a gente não escuta Deus falar. Quando a nossa atenção está aqui, a gente só está no culto de corpo presente. O corpo está aqui, mas seu coração está longe. Tu não recebe nada. Porque para tu receber o toque do Espírito é de todo o coração, com toda a alma. Então, quando você vir cultuar, vinha com todo o coração. Vinha se derramando. E sabe, experimente abrir a boca e adorar. Tu vai ser liberto. Quem concorda com isso, diga amém. Ele habita nesse lugar. Eita, lugar incrível. Eu e você nascemos para morar neste lugar. Eita, cadê o amém, meu Deus? O louvor atrai o coração de Deus. Então, o que significa isso, pastora? O conceito aqui usado nessa palavra, habitar, nesse texto, gente, é tão incrível. O louvor libera a glória de Deus. A palavra glória, kabod, lá no Velho Testamento, lá no hebraico, significa, gente, eu chorei, porque nesse livro, que eu falei nesse instante, como é o nome? A Casa Favorita. Eu li essa história, mas eu chorei tanto. Porque glória
significa maior ou mais intenso que o normal. Glória significa aquilo que é substancial ou pesado. Glória, honra, esplendor, ser pesado, glorioso, notável, tornar-se denso. Então, o louvor, ele libera a glória. Sabe, você conhece Deus de ouvir falar, mas só que Deus não quer que você apenas conheça Ele de ouvir falar. Ele quer vir de maneira que você perceba que Ele está presente. Quem entende isso? Deus disse a Moisés: tira o meu povo do Egito, leva esse povo para me encontrar em Horebe, para eles me conhecerem. Tire eles de lá, leve para Horebe, Moisés. Gente, quando o povo chegou no Monte Horebe, o Monte Sinai, Deus desceu. Deus disse: eu quero que o meu povo saiba que eu sou um Deus vivo, eu sou um Deus que falo e eu quero que eles me conheçam. E a Bíblia diz que o monte começou a tremer. Eu quero ir lá no Monte Sinai, me leve sim, algum lá. Quero em Israel, não em guerra, né? Outra época. Mas eu quero conhecer cada lugar de Israel. Gente, Jesus andou ali. Eu me emociono só em pensar em ir lá. Imagina, eu acho que eu vou chorar tanto nesse mundo quando eu tiver. Eu acho que nos céus, quando eu estiver chegando, meu Deus, na época de paz, né? Eu quero chegar lá e conhecer Jerusalém. As ruas que Jesus andou. E o monte tremia, pegava fogo, era fumaça. Meu Deus. E Deus chamou Moisés. Deus deu os 10 mandamentos. Ninguém toque um monte, senão você vai morrer. E Deus disse: eu quero que o meu povo saiba que eu sou um Deus vivo. Deus faz questão de aparecer. Ainda hoje, Deus faz questão de aparecer. Quando vem Deus em um culto, em que há gente sedenta, gente que expressa o quanto ama Ele, Ele vem. Ele ama estar nesse lugar que Ele é desejado. E Ele aparece, irmãos. Se tu quer experimentar milagres aqui no culto, vai começar a acontecer curas no meio do culto. Vai começar a haver sinais. Quem crê nisso? Eu creio. Porque quando você prepara esse lugar de adoração para Deus, Deus vem de maneira pesada. E ele contou, John Bevere contou. Não é John Bevere não. Como é o nome do autor? Tommy Tenney. Ele contou que tinha um profeta de Deus, cheio da glória mesmo. O homem era incrível. E ele tinha um casal de amigos. Ele queria muito visitar. Só que ele era muito gordo. Ele era muito pesado. E ele queria tanto. E o casal chamou. Queria tanto que você na minha casa. Porque ele era um homem cheio da glória de Deus. E ele foi lá. Olhou para a casa deles. E não tinha um lugar para ele sentar. Porque ele disse: se eu for sentar no sofá, eu vou quebrar. Se eu for sentar nas cadeiras dele, vai quebrar, eu vou cair. Ele foi lá, deu um abraço e foi embora. E Tommy Tenney disse: Deus, Ele é assim, grande, glorioso. Deus é pesado. Para Deus descer em um lugar, permanecer e morar, tem que ter estrutura. Sabe o que é a estrutura? É um coração de adorador, irmãos. Quando uma igreja adora o Senhor de verdade, de todo o coração, não tem como Deus não aparecer. A presença de Deus se torna densa. Sabe quando você percebe que Deus está no lugar e é tão visível porque Ele quer que a presença manifesta dEle apareça. Aí acontece milagres, sinais. Quem sonha com esse ambiente? Eu já estive em lugares assim. E eu quero que o CCA experimente estar na presença manifesta de Deus. E quando ele chega, meus irmãos, meu Jesus, a presença dele é incrível. E ele vem e toca pessoas que têm câncer, ele vem e toca pessoas que têm problemas, ele começa a agir, ele mesmo, sem nem a gente orar. Porque quando ele chega, a presença manifesta dele aparece. E isso acontece quando há gente que adora ele de todo o coração. Deus está com saudades disso.
Sabe, você é o lugar. E onde você estiver, você precisa adorar. Você chegou Deus com você. Eu li um livro, irmãos, que um pastor, um evangelista, não sei nem o nome dele, não sei se é Charles Finney. Gente, ele foi numa fábrica. Ele chegou na fábrica. O rapaz chegou. Ele apenas chegou. Mas ele tinha um coração tão adorador que ele carregava a presença manifesta de Deus. Quando ele chegou naquela fábrica, todo mundo começou a chorar e se ajoelhar e a glória de Deus veio. Meu Deus, você acha que é possível acontecer isso? Se você for essa casa. Se você não for uma pessoa esquecida de Deus, que já acorda atrasado, mas se você for uma casa onde Deus deseja habitar, porque tu é já a casa, o Espírito Santo mora dentro de ti. Mas se você cultivar esse lugar de adoração, sabe? A presença manifesta de Deus faz coisas incríveis. No meio do culto, respostas podem vir através de uma palavra profética. Deus usa um irmãozinho e libera uma palavra do Senhor para a tua vida no meio da congregação. Eu estava aqui em São Paulo, irmãos. A gente estava na conferência, ficamos no domingo, o culto estava lotado. E um irmãozinho levantou a mão e sentou no chão e eu me sentei ao lado de uma moça. Não sei nem quem é a moça. Daqui a pouco essa moça foi usada pelo Espírito. E ela começou a falar comigo. Era Deus purinho. Quando Deus está num lugar, palavras proféticas são liberadas, irmãos. Deus vai marcar a sua vida. Quem quer isso na sua vida? Diga amém. Então vem profecias, acontece curas, milagres, fortalecimento. Você chega na igreja péssima. Quando Ele te toca, você sente aquela força, aquele ânimo, aquela renovação. Acontece convicção de pecados. Você nem faz apelo, já vem correndo para frente. Eu entrego a minha vida a Jesus. É a presença palpável, manifesta, real de Deus, que vem no ambiente onde a adoração, onde as pessoas se concentram, focam nele, onde o coração não está dividido, onde pessoas não vêm para o culto só de corpo presente para marcar, cheguei, grande coisa. Grande coisa é marcar presença. Deus não quer isso, Deus quer um culto em que você seja o sacrifício vivo, santo e agradável. É você vir encontrar com Deus com todo o seu coração. E vai acontecer respostas, vai acontecer salvação. Às vezes Deus chama a gente para ficar em silêncio. Quero falar contigo. E Deus fala. Acontece uma admiração reverente, um silêncio no meio da congregação. Irmãos, quando Deus vem no meio do louvor, um povo que é intenso em amá-lo, que expressa o quanto admira Ele, não tem como Deus não tocar a tua vida. Tem como. Culto após culto você sai do mesmo jeito. A gente só sai vazio quando a gente está com o coração dividido. Não está clamando pela presença. Mas se você buscá-lo, buscar-me-eis e me achareis. Talvez você não esteja achando Deus, porque tu não está buscando Ele de todo o coração. Você vai me buscar. Buscar-me-eis e me achareis. Quando tu me buscares de todo o vosso coração, eu serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a tua sorte. Sabe, Deus só muda a sorte de pessoas que não têm um coração dividido. Mas pessoas que têm fome dEle. Meu Deus, eu preciso te ouvir. Eu nunca vi uma pessoa desesperada por Deus, que Deus não faça algo por essa pessoa. Mas o coração dividido não muda. É sempre ansiosa essa pessoa, sempre está ansioso, não consegue se concentrar em Deus no culto. É sempre aquela culto, é para parar tudo. É para tu te entregar para Ele. Você é o sacrifício vivo. Deus quer isso. Aparecer. A presença do poder real de Deus está diretamente relacionada com a prática do louvor. A presença real de Deus vem. Gente que ama intensamente. Hora de culto é hora de culto. Não é de ficar se
se distraindo. Então nós precisamos ser pessoas assim. Salmo 33:1. Aos retos convém louvar o Senhor. Deus gosta. Coloque aí, por favor. Salmo 33:1. Aos retos convém louvar o Senhor. Olha o Salmo 149. Marcos está pregando no Salmo 149. Ele vai me perdoar, mas eu tenho que falar hoje do Salmo 149. Versículo 6 diz: nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Mas sabe o que acontece? No Salmo 149, a partir do versículo 6 até o versículo 9, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos uma espada de 2 gumes. E eu fui pesquisar. Tu sabe que existe um livro chamado, que é o Targum. Targum são as traduções, os comentários em aramaico da Bíblia. Então tinha judeu que eles foram dispersos. Eles tiveram que sair de Jerusalém. E eles foram realmente levados cativos para Babilônia. Nasceram em Babilônia. Eles esqueceram a língua hebraica. Então teve uma tradução, que é o Targum, para que os judeus que não falavam hebraico pudessem ler o Antigo Testamento no aramaico. E a tradução aqui: estejam os altos louvores de Deus na sua boca. A tradução é: em sua garganta esteja a espada de 2 gumes. Tu sabe que quando a gente começa a louvar, uma espada de 2 gumes sai. A gente vê a espada na mão, mas na Bíblia a espada está na nossa boca, irmãos. E sabe o que acontece? Quando você exerce o seu lugar de adorador, e você adora no meio da dificuldade, das tristezas, das dores, você ordena anjos no mundo espiritual. E os anjos, de maneira invisível, eles vão exercer vingança contra os teus inimigos. Eles executam, versículo 9 diz: sentença escrita contra os teus inimigos. Sabe quando a gente adora? Anjos são liberados, porque uma espada está saindo da sua boca para destruir demônios, para destruir fortalezas, para destruir dominadores deste mundo tenebroso. Que poder há no louvor. Deus habita. E quando Deus vem com ele a vitória. Hebreus 13:15 diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre. Fale comigo, sempre. Você não deve calar a boca quando está sofrendo. Quando está sofrendo, louve. Está passando por luta, louve. O louvor invade o céu e libera os teus milagres. Quando a gente louva, chorando de tristeza, de dor, estamos oferecendo a Deus sacrifício vivo. Tome meu louvor, eu sou o sacrifício. Tu és digno. E aquela voz querendo trazer murmuração, e você diz: tu és digno. Então o sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome, irmãos. Como é muito poderoso louvar no sofrimento, na tristeza, nas lutas. Porque tu libera o milagre. Mas a murmuração é o contrário. Olha, eu quero te falar uma coisa. Tem gente que é crítica, né? Gosta de criticar tudo. É bom ser crítico para ajudar o crescimento do outro. Você viu um erro no pastor? Eu não gostei disso no pastor. Venha procurar a gente. Pastor, eu não gostei disso e disso. A sua crítica vai nos ajudar a melhorar. Viu alguma coisa errada? Pastor, pastora, meu discipulador, queria falar isso. Agora, nunca fale pelas costas. Porque aí tu vai ser disciplinado por Deus. Porque quem é crítico pelas costas não é crítica. Você está pecando com maledicência. Tu está pecando porque está falando mal. A crítica é para ajudar a gente a melhorar. Eu tenho aqui uma consideração. Eu tenho algo para falar. Isso não é pecado nem errado, é bom. Agora, ter crítica que você não fala com quem é para consertar, tu está pecando. E nenhum maledicente, pessoas que falam mal pelas costas, entrará no reino dos céus.
1 Coríntios fala sobre isso, é muito sério. Então tenha cuidado com a maledicência, tenha cuidado com a murmuração, com a reclamação. Porque enquanto o louvor atrai Deus e ele vem de maneira densa, ele vai aparecer de alguma forma. Ele vai dizer, ei, cheguei. E os milagres vão começar, as respostas vão começar. Os demônios também chegam. Gente que é maledicente, que é crítico pelas costas. Tu está liberando demônios para entrar na tua vida, na tua casa. Não é grave isso, irmãos? Gente que fica falando mal pelas costas é perigoso. Não faça isso. É pecado e é grave. 6 coisas Deus detesta, mas a 7ª, sua alma abomina. E a Bíblia diz que aquele que levanta falso, contenda entre irmãos, gente fofoqueira, gente, Deus, ele abomina. É muito grave, por isso que a gente tem que ter cuidado. Tem uma crítica, fale para a pessoa que você quer que melhore. A murmuração aborrece profundamente o coração de Deus. E é tão grave, irmãos, que eu vou te mostrar aqui em Números. Números 14. Leia em casa esse capítulo todo. Coloque aí, querido. Números 14. Eu só escolhi alguns versículos. Disse o Senhor a Moisés: até quando este povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que fiz no meio deles? Olha o versículo 27. Números 14, versículo 27. Até quando sofrerei essa má congregação que reclama, que nunca está satisfeita, que murmura contra mim? Eu tenho ouvido, eu não sou surdo. Eu estou ouvindo suas queixas, o que você fala pelas costas. Eu tenho ouvido as suas murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Deus estava muito bravo, irmãos. Leia Números 14 para você ver como Deus estava chateado. Se o louvor atrai ele e ele aparece, a murmuração provoca a ira de Deus. Murmuração é coisa grave. Temos que ter cuidado com as nossas palavras, porque podemos perder as bênçãos de Deus por causa das nossas palavras. Então, irmãos, no capítulo 13, Deus manda 12 homens olhar a terra prometida, Canaã. Sabe onde fica a murmuração? Em gente negativa. Deus vá na terra, veja como ela é. Se mana leite e mel. E eles chegaram lá. Olha, tinha um cacho de uva tão grande que teve que cortar um cacho. E 2 homens numa vara trouxeram o cacho de uva. Será que a cidade era boa? Já ouviu falar? Um cacho de uva com 2 homens segurando? A terra era boa, mas eles não focaram nas coisas boas que Deus tinha para eles. Eles só focavam no que não podia. Eles não olharam, que bênçãos, que bênçãos. Eles falaram, tem gigantes, nós vamos morrer. Nós somos como gafanhoto. E começaram a falar para as pessoas, gente murmuradora é um perigo. Porque ela tem um coração amargurado, invejoso, insatisfeito. E ela começa a vomitar para os outros. E a murmuração dela começa a contaminar. E quem está perto dela se torna murmurador também. Reclamão. Maledicente. E aí eles começaram a falar para o povo. Gente, o povo começou a reclamar. Quando chega aqui no Números 14, Deus fica furioso. Porque eles não focaram na promessa. Só focaram nos gigantes. E Deus disse que por 40 dias que eles olharam a terra. Pois são 40 anos que eles vão morrer. Eles não vão tomar posse. Porque eles ficaram murmurando, reclamando. Isso foi tão grave, irmãos, que em 1 Coríntios 10 é fortíssimo. Paulo repete, pega o exemplo deles, para explicar por que eles morreram, sem experimentar as bênçãos de Deus. 1 Coríntios 10, Paulo explica o motivo, depois leia 1 Coríntios 10. É forte. Eu escolhi alguns versículos para a gente ler aqui. 1 Coríntios 10, versículo 5. Coloca aí, querido. Olha o que está escrito. Deus não se agradou da maioria deles. Razão, porque ficaram prostrados no deserto. Deus não se agradou. Esse foi o motivo. Quando você começa a reclamar,
Quando você é uma pessoa maledicente, só fica falando pelas costas, eita, te arrepende, vice. Porque Deus fica muito chateado. E isso desagrada a ele. E o povo começou a murmurar. E Deus ficou muito chateado. Esse foi o motivo. Eles não agradaram a Deus por causa das suas má atitudes. Eles tinham posturas erradas, era um povo reclamão. Então nós temos que ter cuidado nas nossas posturas. Se nós somos pessoas que só vemos o negativo, nada presta, você não agradece a Deus por nada. Orou por emprego, agora está insatisfeito, esse emprego não presta. Ah, tu não estava orando? Se não está dando mais, Deus, obrigada por esse emprego. Te agradeço que o Senhor vai me dar um melhor do que esse. Mas Deus, tu foste tão fiel, tu providenciaste para mim. Temos que ter um coração grato. Somos provados quando a gente está passando por escassez, quando as respostas não chegam, quando nos sentimos injustiçados, quando somos corrigidos, disciplinados, estamos passando por testes. E você tem que observar como eu estou reagindo. Preste atenção como você reage. Preste atenção o que sai da sua boca, para que você não esteja sendo uma pessoa murmuradora. Olha o versículo 10. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Gente, eu não coloquei aí, mas o versículo 6 eu achei fortíssimo. Versículo 6 e o 11. Pena que eu não coloquei aí. Ver se atrás a gente consegue colocar. Versículo 6 diz: ora, Paulo dizendo, estas coisas se tornaram exemplo. A gente tem que aprender com os erros dos outros, irmãos, para não cometer os mesmos erros. Aprenda com os outros, para você não cair no mesmo erro. Paulo disse, 1 Coríntios 10, 6, ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. 1 Coríntios também, no capítulo 10, versículo 11, Paulo diz, de novo, 2 vezes, estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritos para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Olha, aprenda com os erros do povo de Israel, não imite a mesma postura. Eles não agradaram a Deus porque eles eram um povo reclamão. E nós temos que prestar atenção. Provérbios 18, 7, coloca aí. A boca do insensato é a sua própria destruição. Provérbios 18, 21 fala, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então nós temos que cuidar, observar o que sai da nossa boca. Devemos prestar atenção, porque as palavras podem atrair a Deus. As palavras podem atrair a presença dEle, porque você está adorando, sofrendo, oferecendo sacrifício de louvor. Tu és o meu Deus, Tu és fiel. Eu não entendo o que estou passando, mas o Senhor é bom. Tua palavra diz que o Senhor é bom. Vigia no sofrimento que sai da tua boca. Para de ser uma pessoa um reclamão, uma reclamona. São as palavras de louvor que atraem o Senhor. E é isso que Deus quer para mim e para você. Que a gente tenha esse coração. E eu quero terminar. Fique em pé. Nós vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Deus, Ele quer te abençoar. Você sendo uma pessoa de oração. Mas você também precisa ser uma pessoa cheia de louvor. Se você tem sido uma pessoa reclamona, reclamão, sempre está insatisfeito, comece a orar pela sua vida. Diga, Deus, eu quero aprender que o Senhor habita no meio do louvor do teu povo. Oh Deus, me dê um coração agradecido. Comece a orar pela sua vida espiritual. Diga, Deus, tenha misericórdia da minha vida. Deus, me dê um coração agradecido, porque a gratidão atrai a tua presença. Me dê um coração agradecido. Eu quero, Senhor, eu quero atrair o Senhor. Eu quero atrair o Senhor. Oh, Espírito Santo. Tem aquela canção, Adriel, envolto em tua presença, né? Não quero outra coisa, nada mais, nada mais. Eu queria que nós pudéssemos encerrar nesse momento, orando pela sua vida espiritual. Quem quer ser abençoado aqui, diga amém. Como é que eu atraio a bênção de Deus? Adorando a Ele. Adorando a Ele. Levante suas mãos aos céus. Comece a orar.
Jesus, eu quero aprender a te adorar. Eu quero ser envolvido com a tua presença. Eu quero, Senhor, este lugar para mim e nada mais.